Boa tarde a todos e todas. Nesta tarde eu quero conversar com vocês sobre a salvação. O tema desse estudo é a salvação em 3 tempos. E eu quero fazer uso de um versículo que está em São Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, Judas mesmo, versículo 3, que diz assim: Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação comum ou da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Quando falamos em salvação, eu não estou me referindo àquela salvação do corpo físico. Exemplo, a pessoa está tomando banho, de repente passa mal, está prestes a se afogar e é salva por alguém. Ou a casa de alguém está pegando fogo e vem o corpo de bombeiros, um bombeiro vai lá, retira aquela pessoa, salva aquela pessoa. Eu não estou falando desse tipo de salvação, da salvação do corpo físico. Eu estou falando de uma salvação que é muito mais importante que esta, que é a salvação da nossa alma. Eu entendo que o homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito, sendo o corpo formado do pó da terra, sendo o espírito o sopro de Deus soprado nas narinas do primeiro homem que ele formou do pó da terra, Adão, e a alma, e quando soprou nas narinas de Adão, formou uma alma vivente, ou seja, o homem é uma alma que mora num corpo e tem um espírito, ou o homem é uma alma que tem um espírito e mora num corpo. Esta salvação, porque a partir de Adão, todas as pessoas que nasceram, que estão nascendo, que vão nascer, nascem com pecado original, nascem condenadas à morte, nascem necessitadas e carentes de uma salvação. E quando falamos de tempo, olhamos para a Bíblia Sagrada, se você olhar para o original grego, você vai encontrar 2 palavras para tempo na língua grega, grego koiné, grego foi escrito o Novo Testamento, que é kairos e cronos. Cronos é o tempo que nós conhecemos muito bem, é o tempo do relógio, é o tempo da rotina, é o tempo do calendário, é o tempo do cronômetro. Esse é o tempo cronos. É aquele tempo que muitas vezes nos escraviza, não é? E o tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo que Deus age. Devo lembrar a todos que Deus não está limitado ao tempo. Deus é o Senhor do tempo. O tempo limita homens, mas não Deus. Certo? Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Tudo ele vê no mesmo instante, no mesmo momento. Deus não está limitado ao tempo. Mas a salvação em 3 tempos. O primeiro tempo da salvação em 3 tempos que eu queria abordar com vocês é: a salvação já foi efetuada. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte B. Eu vou ler todo o versículo, aí a gente entende a parte B. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado ou que foi morto desde a criação do universo. Em algumas versões, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto por algum motivo. E o Cordeiro aqui é Jesus Cristo. Não é? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, 5 e 6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, nos elegeu antes da fundação do mundo.
nos predestinou antes da fundação do mundo. Então aqui nós observamos que um cordeiro foi morto, tá? Através da morte desse cordeiro, para eleger alguns, não todos, antes da fundação do mundo. Em Romanos capítulo 8, deixa eu achar Romanos aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, predestinados antes da fundação do mundo, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a salvação foi efetuada antes da fundação do mundo. A salvação foi efetuada antes da fundação do mundo. Em Efésios, voltamos para Efésios, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Espera aí, eu não estou assentado ainda no meu tempo, no tempo Cronos, nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas no tempo Kairos de Deus eu já estou assentado. Olha aqui. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos. Aleluia por isso, não é? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem o dom da salvação e nem o dom da fé, ou a fé que promove a salvação. É tudo dado por Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação já foi efetuada. Deixa eu pegar mais um versículo aqui, de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu não ressuscitei com Cristo ainda. No meu tempo Cronos, ainda não. Mas no tempo Kairos, já. Então a salvação, ela já foi efetuada para aqueles escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Primeiro tempo. A salvação em 3 tempos. Segundo tempo da salvação. Está sendo efetuada. A salvação está sendo efetuada. Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz assim. Deixa eu achar aqui. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação está mais perto. É importante se despertar do sono, porque a nossa salvação está cada vez mais perto. Entenderam? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Deixa eu pegar Filipenses aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor. Colocai em prática a vossa salvação. Eu vou pegar outra versão aqui, na verdade outra tradução, porque essa aqui é a tradução King James, e aqui agora eu vou pegar a tradução do Almeida na versão contemporânea. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos ver o que diz aqui.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai a vossa salvação. Ao mesmo tempo que ele diz efetuai, no versículo 13 diz assim: pois Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Interessante isso, não é? Filipenses capítulo 1, versículo 19, que diz assim: pois sei que isto resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus em Cristo. Então, Paulo está falando das cadeias de sofrimento que ele passou para a pregação do Evangelho. Isso vai me resultar em salvação, é o meu sacrifício, não é? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o fim. A salvação está sendo efetuada. Tá? Mas ali no versículo, em Tessalonicenses, em Filipenses, versículo 13, diz que ele efetua, 2, 12 e 13. Ele efetua. Tá? Em Filipenses 1,6 diz que ele começou uma boa obra em nós. E agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, na contemporânea ainda, vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, diz assim. Versículo 23, para a gente entender melhor. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo, tá? Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala no versículo 24, que eu acho fantástico. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se você analisar desde o versículo 12, Paulo dá uma lista para as pessoas ali de comportamento cristão, como o cristão deve se comportar, tá? Então ele fala lá, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, não extigais o espírito, não desprezeis as profecias, abstende-se de toda espécie do mal, orai sem cessar. E quando ele dá aquela lista ali é praticamente impossível de se cumprir, tá? Então ele diz assim, calmem aí, segurem aí, tá? O Deus de paz vos santificará em tudo, corpo, alma e espírito, tá? Para o dia da vinda do Senhor. E ele é fiel, foi ele quem chamou, o qual também fará essa santificação em vocês. Então a salvação está sendo efetuada, e essas pinceladas de dúvidas que vêm à nossa mente em relação a eu operar a minha salvação, eu quero te explicar uma coisa. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Algumas pessoas questionam e até usam de uma fé denegrindo o que pensam ou a imagem daquelas pessoas que entendem que a teologia da graça, que a teologia reformada, que a teologia calvinista ou spurgeonista, que é o meu caso, porque sou batista, ela é errada. Eles entendem assim. Porque não, o spurgeonista ou calvinista pode viver pecando porque ele já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim? Não é assim, não. Eu acredito que eu fui chamado, que eu fui eleito, que eu fui escolhido por Deus, e por ter sido chamado, por ter sido eleito, por ter sido escolhido por Deus, eu tenho que viver uma vida santa. Eu tenho que trabalhar para ser cada vez o melhor para o meu Senhor. É claro que tudo o que eu fizer não vai implicar na minha salvação, porque o efetuar a minha salvação, o efetuar a minha santificação é obra de Deus na minha vida. No entanto, eu colaboro com esse trabalho. Tá? Eu diria Deus Espírito Santo. E Ele trabalha através da palavra em nós. Não é assim?
A ideia de Deus é formar uma família com filhos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro. Então veio o Espírito Santo morar em nós, está trabalhando em nós, está regenerando a nossa alma, está regenerando a nossa vida, para formar a nossa imagem segundo a imagem de seu Filho. Agora, tem a participação humana? A participação humana implica em salvação? Não. Salvação é obra de Deus. A cooperação humana é mais uma bênção, é mais um presente de Deus para a nossa vida. Deus quer nos abençoar. Então Ele nos dá tarefas, nos dá ofício. O Espírito Santo precisa que a gente colabore e coopere com Ele? Não precisa, Ele é Deus. Mas Ele quer que a gente se esforce, Ele quer que a gente coopere, para poder Deus nos galardoar, para poder Deus nos abençoar. É o que diz a palavra. As obras, segundo o amor, não deixarão de receber galardão. Então, a salvação, ela está sendo efetuada nesse tempo cronos por Deus. Embora no tempo kairos já tenha sido efetuada. No tempo cronos, ela está sendo efetuada. Nós estamos aqui com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, sendo trabalhados por Deus, sendo moldados por Deus. Então a salvação, ela está sendo efetuada. É o segundo tempo. E o terceiro tempo desse tema, que é a salvação em 3 tempos, é a salvação será efetuada. Ela será efetuada. Ela já foi efetuada no tempo kairos, está sendo efetuada no tempo cronos, e no terceiro tempo, vai se dar a junção do tempo kairos e do tempo cronos. Então essa salvação vai ser efetuada nesse tempo, dentro do tempo kairos, obviamente já está, e também dentro do tempo cronos. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, ela será efetuada no tempo cronos. No momento em que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. No grande dia do Senhor. No momento em que nós vamos ter com Ele nas nuvens, os nossos corpos mortais serão transformados em corpos espirituais. O corruptível, que é o corpo mortal, que é o corpo que envelhece, que é o corpo que se gasta, vai ser transformado num corpo espiritual. A salvação será efetuada no tempo cronos, na íntegra, neste momento. E aí vai acontecer aquela palavra tão conhecida de todos os cristãos, que está escrito lá em São João, capítulo 14, não é? 14. Quando ele anima os discípulos, porque a partir do capítulo 14 de São João até o capítulo 17, ele começa a contar para os discípulos que ele vai que ele vai morrer, que ele vai ser morto, mas que ele vai ressuscitar. E aqui no capítulo 14 não é outra coisa senão uma palavra de ânimo para eles. Olha só: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha só, para que onde eu estou estejais vós também. Vocês viram? Vou buscar vocês. Vocês vão com o corpo transformado, já preparados pelo Senhor, já transformados na imagem do seu Filho, para morar com Ele.
É aquele tempo, sabe, que o apóstolo Paulo viu com os olhos da fé, lá em 2 Timóteo, também aqueles versículos que a gente acha, eu pelo menos acho fantástico, né? Quando Paulo chega e diz para Timóteo: olha, eu já estou sendo preparado como ovelha para a libação, ou seja, já estou sendo preparado para a morte, ou seja, o meu tempo está muito perto, estou prestes a ser morto. Então ele fala assim, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Naquele dia será efetuada a salvação a todos, para todos os filhos de Deus, que já foi efetuada por Deus antes da fundação do mundo, no tempo dele, mas que será efetuada no nosso tempo, no tempo Cronos, naquele dia, na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4 aqui, a partir do versículo 16, que diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia por essas palavras. Aleluia por estas palavras. Então, meu querido, minha querida, vamos voltar um pouquinho aqui, para concluir esse nosso estudo. A salvação em 3 tempos é uma salvação para a alma. A salvação em 3 tempos. No primeiro tempo ela já foi efetuada no tempo Kairos, no tempo de Deus. No segundo tempo ela está sendo efetuada por Deus no nosso tempo, tempo Cronos. E no terceiro tempo ela será efetuada no tempo Cronos também, na sua íntegra, quando nós nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, nos ares. Abençoada essa palavra, não é? Palavra de salvação para as nossas vidas. Hoje o que menos se ouve nos púlpitos das igrejas é as pessoas falarem sobre salvação. Parece que se esqueceram que um dia o Senhor vai vir. Parece que se esqueceram que um dia vão morrer. Mas é bom, você que ainda não tem essa salvação, você que ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo, é bom você pensar sobre isso. E eu te aconselho, procure uma igreja cristã mais perto da tua casa, procure um pastor e converse com ele sobre salvação, sobre entregar a vida para Jesus. E você que está sentindo aquele vazio, que parece que sempre falta alguma coisa, que parece que alguém está te puxando, está te chamando, e quando você ouve falar de Deus, você fica tenso. É Deus te chamando, é Deus te procurando, porque você foi um escolhido. Eu acredito que todos os escolhidos de Deus, que todos os eleitos de Deus vão ser salvos no tempo oportuno, no tempo Kairos, aquele tempo que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis aqui o tempo oportuno, eis aqui o dia da salvação. Ali no original grego é Kairos, tempo de Deus. No tempo dele, ele vai te buscar. Mas saiba que, se você está sentindo isso que eu falei, procure uma igreja. Talvez seja o teu momento, talvez seja o teu tempo. Procure uma igreja e Deus vai te abençoar. E para você que é cristão já há tempo, 10, 20, 30, 5 anos, não se esqueça disso. Não se esqueça de viver uma vida santa diante de Deus. E eu falo para arminianos e calvinistas, e como eu tenho dito, spurgeonistas como eu. Procure viver uma vida santa diante de Deus, porque todos nós vamos dar conta das nossas obras ao Senhor. Que Deus te abençoe, te fortifique, te anime e te dê uma boa semana. Em nome de Jesus, amém.